Na religião judaica houve uma proibição de você ter contato com espíritos. Como é que você vai proibir? Na religião judaica houve a Então, mas proibição. como é que você Tanto proíbe que, isso? se você se recorda na história do rei Davi, onde o rei Davi tinha o rei Saul, e o Saul ele foi perguntar a uma necromante, ele quis que um espírito, que eu não me lembro de quem agora, se era de Abraão, viesse falar com ele. A procura por um espírito, mas, por exemplo, um cara que é incorporado não, cara que é obsidiado. Vamos colocar nessa, como... só para que você realmente venha a entender dentro dessa questão. Então isso foi proibido dentro da religião judaica. Então a Igreja Católica, os evangélicos, eles demonizaram e colocaram o seguinte, que todos aqueles espíritos que incorporem alguém, eles estão contrariando uma ordem divina. E quem contraria a ordem divina é um demônio. Certo. Então isso no conceito deles, que é uma bobagem desgraçada. Porque se um espírito que incorpora na Umbanda, ele é um demônio que fala de Jesus, um demônio evolutivo, ele está quebrando a própria classe de demônios. É o que Jesus falava. Falavam para Jesus, mas você cura através dos demônios. Aí eu vou ser obrigado a ser o advogado do demônio agora no caso. Eu vou ser obrigado. Então, eu entendi perfeitamente. Mas aí eu vou ser obrigado a ser o advogado do diabo agora e perguntar o seguinte: Isso, você fala que não é um demônio, né? Porque a igreja diz que é, mas não é um demônio, porque geralmente ele cuida das pessoas, ele fala do bem, fala de Deus e tudo mais. Mas não tem a velha máxima do pai da mentira? Que o homem é enganador pra caramba? Isso, Jesus, quando perguntaram isso exatamente para Jesus, Jesus respondeu exatamente isso. Se eu acabo com os demônios de alguém, eu estou quebrando a linha dos demônios. Um demônio quebrando a própria linha dos demônios, ele está acabando com a sua linha. Mas um demônio, num centro de Umbanda, pode acontecer de um demônio, ou que a gente chamam de demônio, né? Que é difícil a gente dizer o que é demônio. Mas o que chama, pode incorporar uma pessoa. Você já falou agora há pouco que depende da pessoa, né? Se ela é o César, vai vir uma coisa ruim, né? O cara fuma, bebe, usa droga. É só isso que eu faço errado. Só isso. Vamos colocar. Mas pode acontecer? Vamos entender o que são espíritos obsessores. Então você tem várias classes de espíritos. E no livro dos espíritos, mais ou menos ali na pergunta 100, é colocado a classe dos espíritos. Então você tem espíritos soberanamente bons, sábios, benevolentes, mas também tem espíritos que ainda estão em fase evolutiva. Estão no umbral ali. Estão em fase evolutiva dentro dessa questão. E vamos colocar o que são espíritos obsessores. Isso Kardec também coloca que existem 3 tipos de obsessão. Você tem a obsessão simples, que é o encosto. O que é o encosto? Aquele espírito que não é um espírito necessariamente mau. Mas ele não se ligou ainda. Mas ele está muito preso à matéria. Então, por exemplo, é um espírito fumante, que quando em vida fumava. No momento que ele morre, ele pode não ter o corpo, mas ele tem ainda a vontade de fumar, porque a vontade de fumar também é mental. Então, para poder voltar a sentir o cigarro novamente, o que ele faz? Ele se aproxima de uma pessoa que fuma. Sim. Esse é um espírito obsessor. Da mesma forma... Para ele ficar um pouco mais para cá. Da mesma forma, pessoas que bebem, pessoas que se drogam, pessoas viciadas em sexo, por exemplo. Vício. Que é o apego à matéria, né? Que é aquele apego maluco. Então, uma coisa importante para qualquer médium, para querer se livrar desses espíritos, é ter essa reforma física, essa reforma moral. Mas os obsessores também se aproximam de pessoas indolentes, de pessoas preguiçosas. Entende? Então, quanto menos defeitos você tem, você está menos sujeito à aproximação desses espíritos. Isso normalmente é ligado aos obsessores simples, eles são necessariamente ligados a vícios de uma forma geral. Então, por exemplo, a gente está falando do vícios, bebidas, drogas, cigarro, mas, por exemplo, chocolate é vício para muita gente.
Sim, também. Pode ser Todo e também? qualquer vício. O vício pode ser físico, o vício pode ser de comportamento. Ah, tá. Então tá. todos os vícios ensinam essa questão. Jacques. Você tem só para completar, César, você me desculpa. Não, perfeito. Você tem uma segunda classe de obsessores, que é já uma classe um pouquinho maior, que eu acho que é a chamada fascinação ou ilusão. Já são espíritos que já querem te prejudicar. Querem te prejudicar por quê? Muitas vezes ligações passadas. Ligações passadas vocês foram inimigos. Aí é o lance do karma, da vingança. O lance do karma e da vingança. Então esse espírito se aproxima de você. Mas esse espírito já tem uma condição mental um pouco melhor. E ele interfere na sua mente. Ele faz que você enxergue, visualize, acredite coisas que não existem. Um exemplo. Estou aqui, numa roda de amigos. Olho para trás, tem pessoas rindo. Eu acho que elas estão rindo de mim. Acho que estão rindo de mim. Estou desconfiado da minha mulher, ela está me traindo. Mas o que ela fez para te trair? Ela pegou no celular. Só porque ela pegou no celular está te traindo? Esse espírito incute na sua cabeça que você está te traindo. Então ele vai utilizando das suas fraquezas mentais para gerar essas ilusões e fazer da sua vida um cria inferno. essas neuroses nas pessoas. Neuroses nas pessoas. E uma terceira classe de obsessão é a possessão. Que aí já é meio forçado. A coisa, E aí já é forçado e a pessoa perde completamente o controle de si mesma.